Oi, gente, vamos continuar nosso estudo sobre esse livro, Uma Viagem à Rota da Acupuntura. É o livro do Dr. Hong. E agora a gente vai começar a ler, eu vou fazer uns vídeos mais longos para a gente tentar estudar mais rápido, porque senão vai ficar muito picado, porque os capítulos têm várias partezinhas fragmentadas, sabe? E eu percebi que vai dando uma certa curiosidade também. Então a gente tá no capítulo 2, né? Temos uma parte grande aqui, vou dividir em mais ou menos 2 vídeos. Então vamos agora para a primeira parte. Os charlatões do ofício. Ainda estudante de medicina, alguns colegas e eu fomos procurar um homem de ascendência meio chinesa, meio portuguesa, vindo de Macau. Diziam que ele curava qualquer tipo de enfermidade com suas agulhas. Para mim, o erro número 1 era afirmar que aquele indivíduo curava as doenças. Um médico sério jamais diria isso. O que um médico faz é amenizar os danos da moléstia do corpo do paciente. Muitas enfermidades não desaparecem. Mesmo uma pessoa saudável ainda é suscetível a adquirir doenças. Por isso, deve ser a boa alimentação, mantendo o aspecto emocional calmo, atividades físicas adequadas e constantes. Esses ensinamentos já foram descritos nos livros de medicina chinesa 5 séculos antes de Cristo. A teoria ensinada pelo acupunturista que procuramos era muito estranha se comparada aos ensinamentos da faculdade. Ele alegava que qualquer enfermidade poderia ser curada por meio da regularização do Qi, ou seja, uma espécie de energia que afeta os órgãos internos. Por outro lado, ele me curou de uma sinusite crônica que era considerada incurável. Ou seja, fiquei num dilema. Eu não acreditava no que ele dizia, mas de alguma forma aquele homem soube tratar minha enfermidade. Aguentei 6 meses de curso, depois comecei a acreditar mais na técnica e não nas coisas que falava aquele homem. Eu discordava da eficácia de todas as promessas dele. Ele não possuía formação em medicina. Se não estava capacitado para fazer um diagnóstico confiável, muito menos estaria para aplicar a metodologia adequada. Outra decepção. Mais tarde, conheci uma médica acupunturista que deu algumas aulas para o mesmo grupo de colegas. Essa profissional era formada em medicina e assim me senti mais confiante com os possíveis apontamentos que ela poderia fornecer. Num belo dia, fui convidada para assistir a uma sessão dela com um de seus pacientes, porque até então nós falávamos apenas sobre teoria do método. Fiquei entusiasmado, lembro como se fosse ontem. Fui ao consultório dela em uma bonita tarde de sábado. O paciente era um menino de 10 anos com sequela de paralisia cerebral. Na hora da sessão, vi a médica abrir um empoeirado estojo de caneta de luxo e retirar de lá as agulhas. Não havia nenhum cuidado com a higiene. Decepcionado, não aguentei continuar assistindo aquela falta de respeito com o paciente. Inventei uma desculpa qualquer para sair mais cedo e fui embora. Alguns profissionais até hoje proclamam que a energia do Qi do corpo humano protege-nos de patologias. Eles defendem a não esterilização do material para não interferir na polaridade do aço das agulhas, o que, na minha opinião, é um conceito absurdo e perigoso. Naquela mesma tarde, decidi desistir da acupuntura. Continuei meus estudos em medicina ainda curioso, mas sem esperança de ser convencido pelas técnicas chinesas. Passado algum tempo, formei-me na faculdade de medicina. Era então o ano de 1979. Estudar no lugar de origem. Eu ainda não havia definido qual especialidade seguir. Nos primeiros meses depois de formado, pensei em me especializar em patologia clínica. O sonho do meu pai era ter um filho dono do hospital. Porém, nossa falta de recursos financeiros colocou rédeas curtas nesse desejo. De qualquer forma, entrei na residência de patologia clínica, porque afinal de contas, para montar um laboratório, eu precisaria conhecer bem o funcionamento de um estabelecimento de análises clínicas. Fiz um curso de administração hospitalar e tomei conhecimento da imensa complexidade que é gerenciar um hospital, tanto na área de infraestrutura como na de recursos humanos. Naquele tempo, ouvi falar que existiam muitas irregularidades administrativas nos laboratórios. Desanimado com aquele início de carreira, fui me aconselhar com meu pai. Uma vez mais, com sabedoria, indicou-me um rumo a tomar. Disse-me para desistir daquele ideal incoerente com os do meu interesse. E lembrou-me novamente da acupuntura, sugeriu. Por que você não vai estudar acupuntura na China, com quem conhece o assunto de verdade? Se você não gostar, faz um passeio e depois volta para o Brasil. Até que não era má ideia visitar minha terra natal. Essa viagem era um sonho de menino do qual eu havia até me esquecido.
Comecei então a tomar providências para a jornada. Certo dia, ao encontrar um antigo professor da residência médica, contei-lhe sobre os meus planos de me especializar em acupuntura na China socialista. E ele me aconselhou, não sei se brincando ou falando sério: boa viagem, mas antes, por favor, dê uma passadinha na aula psiquiátrica. Você pode não estar muito bem do juízo. Se ainda hoje existe relação de preconceito com a acupuntura, imagine naquele tempo. No ano de 82, época da minha primeira viagem de retorno ao Oriente, a China ainda procurava sair do trauma da Revolução Cultural Comunista, ocorrida entre 49 e 62. Gradualmente, o país abria suas portas para o exterior após um longo período de isolamento. De passagem por Vancouver. Assim que deixei o Brasil rumo à China, aproveitei o caminho para visitar uma prima da minha mãe que morava em Vancouver, no Canadá. Naquele tempo, as escalas de avião eram feitas em Los Angeles. De lá, desviei minha rota para a cidade de São Francisco. No aeroporto de São Francisco, aproveitei os preços de uma promoção de roupas e comprei algumas peças para utilizar na viagem. 3 camisas de malha grossa, de cor vibrante, estilo cowboy. Eu mal sabia que aquelas roupas seriam pior placa de sinalização na China e comprei justamente para a viagem, porque o preço estava bom e eram quentinhas. No aeroporto de Vancouver, fui recebido pelos meus parentes. A prima da minha mãe vivia com uma filha naquele país fazia algum tempo. Fui muito bem recebido por elas e não demorou para me sentir em casa. As duas eram anfitriãs exemplares, mas alguma coisa não me soava bem. Logo na primeira noite de conversa, depois que contei as novidades dos familiares e falei dos planos de viagem, minha tia me perguntou se eu estava certo sobre a decisão de ir para a China. Ela não fez por mal e vi em seu semblante que parecia apreensiva ao formular a pergunta. A China era vista como um país extremamente autoritário e perigoso pela comunidade chinesa no exterior, devido à revolução cultural feita por Mao Tse-tung. É importante fazer uma pequena pausa em meus relatos para contar um pouco do que foi essa revolução e como ela me alcançou tantos anos depois. As sequelas daquele período sombrio perduraram sobre todos os chineses, até mesmo em mim, e nas minhas parentes que estávamos longe da China. O que ouvíamos acontecer no nosso país de origem eram verdadeiras barbaridades, e assim era natural um receio de voltar para lá. Eu vou encerrar esse vídeo e continuar a história no próximo vídeo, tá?